Gente querida, aqui quem vos fala é o professor Giba Lavras, junto com o meu personagem aqui, o Anta. E hoje eu estou tendo o privilégio de entrevistar um estupendo médico, o Dr. Marcos Mocelin, e amigo também, e a família também é amiga da minha família. Então eu gostaria, Dr. Marcos, posso chamar de Marcos? Claro, por favor. Marcos, falar um pouquinho da sua história, que é tão bonita, né? Uma carreira fantástica na medicina e outras coisas, porque o jovem fica pensando, o cara só faz medicina, só trabalha na área médica, não tem mais nada para falar. É muito pelo contrário, né? Então seja super bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Se eu puder ajudar esse pessoal que está nos assistindo, o jovem que quer fazer medicina, né? Eu vou dar algumas informações sobre a minha carreira. Valia. Minha carreira, que foi uma carreira até agora... Foi e é, né? Está sendo, continuo trabalhando bastante, né? Mas eu acredito que ser uma carreira que eu consegui aquilo que eu sempre desejei. Com muita luta. Não tem moleza, né? Não tem, né? Mas conte um pouquinho da sua origem, como é que... Eu sou curitibano, né? Eu nasci aqui em Curitiba. Meu pai também nasceu em Curitiba, meu avô também nasceu em Curitiba. Nós somos de família imigrantes. Meu bisavô veio para Curitiba no final ele é do norte da Itália, perto de uma cidade chamada San Nazario. San Nazario, numa piccola città vicino Vicenza, que é do ladinho de Vicenza. Eu cheguei a conhecer essa cidade, fui como curioso, ver de onde que a família tinha vindo. E meu avô veio com imigrante e foi para meu bisavô e foi para Santa Felicidade. E ali ele começou, era um comerciante, começou com comércio. Os italianos são bons de conversa e prosperou como... E bons de trabalho também. Trabalhadores. Nossa, né? Eles... Os italianos vieram no final do século XIX como mão de obra barata, né? Porque tinha havido a abolição da escravatura, então o norte da Itália estava passando fome. Então eles acharam que trazendo os italianos para cá, eles iriam ser como escravos. E na verdade viraram grandes famílias no Brasil todo, vieram de origem da Itália e vieram como imigrantes. Aí meu avô prosperou e meu bisavô. Seu bisavô? Então, meu bisavô. Ele construiu, o pessoal que está aqui nos vendo, tem a chamada Casa dos Arcos, sim. Que é do lado do Madalosso. Aquela Casa dos Arcos, meu bisavô que construiu. Olha, gente, coisa fantástica. Que ele construiu, era um lugar de trabalho, o empório dele, e na frente, aquela rua que sai na frente, é a Rua Marcos Mocelin, que casualmente é meu nome, mas não é o meu nome, né? Alguns pacientes, eu moro na sua rua. Não, eu estou vivo ainda, né? É o nome do meu bisavô, a Rua Marcos Mocelin. E na sequência vira Leão Mocelin, que é meu avô. Meu Deus, família inteira também. Vira aquela rua, então... Deve ser um orgulho muito grande isso. É bacana de ver. E o meu avô voltou para a Itália muito jovem, para estudar. Meu bisavô mandou ele para a Itália. Quando ele voltou, ele resolveu ser dentista. Então ele foi um dos primeiros dentistas aqui de Curitiba, foi o meu avô, chamava Leão Mocelin. Muita gente. Como é que é? Leão Mocelin. Leão Mocelin? Mocelin. Aí o meu pai, que também foi se inscrever no vestibular, na hora ele mudou de odontologia e resolveu fazer medicina. E meu pai se tornou médico, otorrino. Um grande otorrino, ele tem um baita nome também. Pois foi, foi professor catedrático na Universidade Federal do Paraná, deu aula para metade de Curitiba dos antigos, ele tratou, operou, né? Eu lembro que o professor Renato falou isso para mim quando eu vim de São Paulo, que ele foi me buscar, que eu estava aqui, ele falou, olha, o Marcos Mocelin, o pai dele também fantástico. Foi. Não esqueço disso. É um homem que também era um homem muito importante, reconhecido nacionalmente, e é um atleta, gostava de esporte, ele era um esportista, além de um grande médico, um esportista, e eu, seguindo os passos dele, fui fazer medicina. A gente acaba fazendo muitas vezes, escolhendo, eles estão me olhando lá, né, o jovem, Sim. Por que está escolhendo medicina? Normalmente você tem alguma coisa que te leva, né? No meu caso, a inspiração, meu pai, né? Claro, eu gostava, né? Achava meu pai bacana, gostava daquilo que fez. Então, você com 12, 13 anos, diz que vai fazer medicina. Agora eu tenho um neto que tem 16 anos e fala que quer fazer medicina, porque ele acha que bacana o jeito que o avô trabalha. Então, mas eu dou graças a Deus que eu escolhi influenciado pelo meu pai, e eu escolhi a profissão que, se hoje eu fosse escolher, faria de novo. Isso é saber a vocação. Porque você vê muita gente que vai para uma profissão influenciado pela família, não, tem que fazer administração, porque nós temos isso, né? E depois não se sente feliz. A agronomia acontece muito. O cara tem fazenda, fala, não, eu não quero que você faça odonto nem medicina. Não, vai ser agrônomo, para cuidar da fazenda. Mas eu não gosto.
E daí acaba sendo uma pessoa infeliz. Não tem nada melhor de fazer aquilo que você gosta. Então a carreira de médico ela não é melhor nem pior do que nenhuma carreira, mas você tem que gostar. Se você gostar, é uma tranquilidade. A vida de médico é difícil, não é difícil, a gente faz com prazer. E o retorno, né, doutor? O retorno, quando você faz uma cirurgia, dá tudo certo, por aquilo que você estudou, sabe? Isso é muito bacana, dá uma gratidão, né? É impressionante, né? Eu quando acabo, eu faço muita cirurgia de nariz, eu faço a estética junto, eu sou otorrino, mas faço também estética de nariz. Quando você acaba uma cirurgia, ela ficou bonita, você olha assim, é um prazer. Eu ainda brinco, além de tudo, eles me pagam para fazer isso. Mal eles sabem a alegria que me dá. Então isso, tudo que você faz com prazer, você vai fazer bem feito. Eu tenho uma frase que eu uso muito para os alunos, que é: vocação é a felicidade de exercer o ofício da paixão. Que é bem isso que o senhor falou. Se aquela é a tua vocação, é prazeroso. Prazeroso pode ser segunda-feira, pode ser terça, quarta, né? Porque é um trabalho que você está fazendo e está se doando em cima de tudo aquilo que você aprendeu, né? E que pegou do teu pai, do teu avô, de influência. Exatamente. Né? Meu avô era dentista, mas na área médica. Dentista você não quis saber? Não. Eu queria ser médico igual ao meu pai, né? E graças a Deus. E hoje eu tenho um filho que é médico, né? Eu tenho 4 filhos. Um deles foi para medicina, né? E os outros não dedicaram. E uma filha foi minha aluna lá no Positivo. Exatamente. A querida Paulinha. A Paula, que foi tua aluna, ela chegou a pensar em fazer medicina, fez vestibular, depois ela disse, não passou no primeiro ano, acho que eu não quero mais fazer medicina. Mas se você está desistindo porque não passou, não está certo, você tem que lutar por aquilo que você quer. Quantos que não passaram no primeiro, no segundo, terceiro, um dia passa, vai fazer aquilo que gosta. Mas ela não, ela foi fazer publicidade, trabalhou. Não, e ela e ela gosta de publicidade. Gosta, e a gente vê uma pessoa inteligente e boníssima. Escolheu bem. Né? E tem a outra que fez fonoaudiologia, e tem um quarto filho meu que tem uma imobiliária, está fazendo direito, mas ele faz, o negócio dele é imobiliária, tem uma mulher grande, completamente fora do ramo, né? Porque meu pai médico, eu médico, meu filho mais velho é médico, meu sogro era médico, o pai do meu sogro era médico, meu cunhado era médico, aí meu filho tem uma imobiliária, e feliz da vida. Sim, então, é uma diversidade, né? A profissão dele trabalha com gosto, com prazer, então não tem profissão melhor que a outra, boa profissão é aquela que você gosta. Como é que você falou? Gostei da frase, ter paixão, como é que é? Vocação é a felicidade de exercer o ofício da paixão. Olha, isso é perfeito. Essa frase eu guardo na minha vida. E é verdade. Né? E aquilo que você gosta, faz, que vai dar certo. Né? E nessa parte de... O senhor falou do seu pai, porque eu fiz esporte, fui seleção brasileira de handebol e tal. Eu adoro esporte também. Mas o senhor falou aí que o seu pai, né, o seu avô, adorava esporte. Meu pai. Seu pai. Meu avô não era do esporte. O senhor foi também para esse caminho aí? A família, meu pai meu jovem começou com cavalo. A gente sempre lidou com cavalo na hípica, ele saltava. Mas vocês moravam em Curitiba? Em Curitiba, a hípica. E a hípica era aqui, o pessoal não sabe, eu era pequeno, isso era com 5, 6 anos eles mudaram, mas era no Batel, pertinho da pracinha do Batel. Aí levaram a hípica lá para o Tarumã, do lado do Colégio Militar. Então, mas meu pai conheceu a minha mãe na hípica, que o meu avô, por parte do pai da minha mãe, também foi um dos fundadores da hípica, conheceu. Então nós tínhamos muita ligação com o cavalo. Meu pai montava, eu montei a vida. Chegou a ter aula de equitação assim? Não, eu montei desde que nasci, né? Saltei a vida toda. Fiz parte, fui campeão paranaense, campeão sul-brasileiro, fui campeão brasileiro, fiz parte de hipismo. De hipismo? Que bacana. Fiz parte da equipe do Brasil, pulei no Uruguai pela equipe do Brasil do hipismo. Então eu durante a faculdade, ainda depois, quando saí da faculdade, continuei montando. Faz 7 anos atrás eu pulei o último campeonato, daquele de Master, acima desse. Sim. Pulei, ganhei o campeonato, eu não pulei mais. Daí chega... E você, posso chamar de você, né? Claro, por favor. Você tinha cavalo seu mesmo para montar ou vocês escolheram? Não, eu tinha cavalo nosso lá na hípica sempre. Porque o cavalo sente, né? Eu fiz também um pouquinho de equitação, ele sente se você está inseguro ou não, né? É verdade. Você montar a tesa do cavalo, ele percebe, ele falou, vou derrubar esse cara. Vai. Mas os cavalos hoje mudou muito, né? Não é? Você vai montar, o cavalo é manso, tem o Brasil de Pino, o cavalo é criado para aquilo, então não tem mais aquela negócio de sair derrubando, é mais difícil, mas cai, né? Mas do chão você não passa. Não passa, não, mas tem que tomar cuidado, se bater pescoço, virar aí já... Não, mas é raro isso, né? É raro, né? Não, isso não... E o tênis? Não, eu joguei tênis uma época da minha vida,
me dediquei um pouquinho, cheguei a jogar uma terceira classe, mas eu porque eu comecei mais velho. Cavalo, eu nasci em cima do cavalo. Eu pulava olhando para o lado, no risado, conversando. O tênis eu tinha que me esforçar para aquela esquerda miserável. Eu ia falar isso agora. O revés aí, quando você vai para o lado esquerdo, se você vocês vão aprender, os filhos, vocês vão ter filhos e tal, ponha, se for para colocar para jogar tênis, ponha logo no início para ter o fundamento. Porque bater do outro lado reverso, então eu mais me velho esforcei, é difícil, me esforçava, eu era muito esforçado, sempre fui muito dedicado. Tentei dizer, não adianta, eu nunca vou chegar no top, eu vou voltar para o cavalo onde eu sei. Volta pro cavalo. Onde que eu sei que eu realmente ali eu me dava bem, sempre me dei muito bem. E na medicina, né? Não, é isso na parte do esporte. E joguei futebol a vida inteira. Até poucos anos atrás, joguei bola. Torce para que time? Eu sou coxa. Coxa. Hoje, eu sou Palmeiras. Por sinal, por sorte, né? O Verdão que ganha. O meu numa fase. Não, mas já ganhou bastante. Numa fase muito boa, né? Ultimamente não andamos muito bem. Mas joguei futebol a vida inteira. Inclusive nós temos uma turma. Jogava o quê? Você era goleiro? Não, jogava no meio de campo. Meio campo? Meio de campo. E a gente jogava ali na Ípica mesmo, campinho, a vida era uma turma tudo toda. Meu pai jogava bola, a gente jogava um gramadinho, aquele society, é uma delícia, a gente jogava. E a gente hoje, os mais velhos, a gente sai para jantar às quartas, a gente jogava toda quarta à noite. A gente sai para jantar porque está tudo quebrado. Não tem um que jogou bola, como a gente jogava salão, jogava que tudo, não está com o joelho nas costas, outro botou prótese, outro teve não sei o quê, então é engraçado. E a gente não cansava, né? É incrível, eu jogava sábado, domingo de manhã e domingo à tarde. Não tinha cãibra, não tinha nada. Não, nada. Mas hoje a gente, por mais que tome vitamina e tal, no dia seguinte que você faz um jogo que você força, no dia seguinte você não aguenta andar. Eu saltava, competia e depois ia jogar bola. Não tinha nada. Sábado quando tinha que jogar bola, uma partida com meus amigos, mas eu saltava também, ia lá, saltava, fazia tudo junto, não tinha nada. Mas o esporte é fundamental, né? É tudo, né? É a cabeça da gente. Nossa, você volta para casa animado. Sabe que até hoje eu vou na academia praticamente todos os dias. Nós nos conhecemos lá, né, pessoalmente. Lá pessoalmente lá. E isso é muito bom. Você está com a cabeça cheia, você faz um exercício, fazer exercício é fundamental. Sem exagero. Olha aí, pessoal. Sem exagero. Tem aluno que vai pensar assim, mas para ser um médico do nível que ele é, hoje não dá para fazer esporte, tem que só estudar. Não é verdade. Não, ao contrário, você tem que tirar uma horinha. É muito engraçado. Eu conto histórias, né? A gente tem história para contar. Eu operava jovem aqui no Hospital Santa Cruz e chegava ali por 10 e pouco da manhã, quando saiu, vou na academia, vou jogar tênis. Pô, folgado, eu dizia, escuta, que hora você chegou aqui? Cheguei 8 e pouco, pois eu cheguei 7 horas da manhã, eu estava operando, não tinha ninguém no centro cirúrgico. Eu comecei a operar às 7 para poder ter isso. Então, não tenho tempo, se cria tempo, levanta mais cedo, você cria o tempo, né? O tempo, você que cria. Você pode fazer completar teu dia com trabalho, mas se você quiser, você arruma um horáriozinho para relaxar. Eu sempre falo para eles, um hoje bem idealizado e realizado vale por 2 amanhãs. Se você se preparar para o outro dia, fica muito mais fácil, porque qualquer coisa diferente que aconteça, se você não se prepara, tem que buscar o filho, tem que de repente mudou, você já se atrapalha todo na responsabilidade que você tem, né? Ou de cirurgia. Então a gente tem que ter um planejamento. Né? A vida da gente tem que planejar. Então, o estudo, planejar o estudo, né? Esse pessoal todo que se preparando para vestibular, que foi a pior época da minha vida, não nego, que é uma época difícil. Né? Mas depois não dá agradecimento? Não, mas você tem que se dedicar. Parei. Olha, pessoal, fica esperto. Se dedicar, eu estudava, passei na Federal, no primeiro vestibular, tem que se dedicar, eu estudei bastante. Estudei na época era o Dom Bosco, o cursinho. O Renato falou também disso aí. E nós não tínhamos terceirão. Então eu estudava no Colégio Medianeira de manhã. Que é um ótimo colégio também, né? Na época era muito bom, hoje não sei como é que tá. Era um bom colégio. Pra você ter ideia que até o nosso ano, ninguém tinha reprovado, todo mundo tinha passado no vestibular de medicina. Nós fizemos em 5 vestibulares, os 5 passaram. Então bacana, era um colégio bom. Então eu tinha Isso dá uma moral pro colégio. Eu tinha aula de manhã no colégio, almoçava, ia na casa de um amigo meu, a gente estudava junto, o Pedro Prico, que é um oftalmologista, a gente estudava junto até às 5h30, ia para casa, comia uma coisa rápida e ia para o cursinho à noite. Chegava sábado à noite, eu estava dormindo em pé, porque a gente tínhamos aula sábado de manhã no colégio e à tarde no cursinho. Então foi uma época de muita dedicação. Claro que nessa época eu não ia ver cavalo, né? Eu isolei. Mas andava um pouco, corria um pouquinho. Assim. Fazia alguma coisa. Me dediquei durante aquele tempo, eu me dediquei muito. Então você não consegue nada se não se esforçar, né? Não tem como. Época de cursinho. E depois ter recompensa. Quando você consegue entrar
você lutou para entrar numa faculdade de direito, não importa, de engenharia, você lutou, quando você, publicidade, não importa, você entrou, você tem uma satisfação. Então, quando entra no primeiro ano, você sente bem, né? Agora eu sou um acadêmico, né? Não sou mais um E dentro da medicina, doutor, não teve nenhuma outra parte que também brilhou nos teus olhos, falou, puxa, podia... Você falou, é otorrino e... veja Como só. é que funciona a cabeça da pessoa que ingressa? O pessoal que ingressa começa muitas vezes, eu vou fazer isso. Aí começa a entrar na faculdade, mas tem aula. Aí encontra um professor Giba, que encanta. Puxa, gosta, o professor é bom, ele se comunica, muita gente vai pelo aquilo que quando ele passou naquela disciplina, puxa, eu gostei de oftalmo, não, eu gostei de neurocirurgia, eu gostei de você vai gostando, né? Você vai sentindo e vai fechando. Eu fui influenciado, totalmente influenciado, porque meu pai era otorrino, então eu, desde que entrei na faculdade, eu assistia cirurgia, eu gostava. Mas quando que você percebeu a parte manual, que você tinha esse dom? Porque às vezes a pessoa pode gostar do que vê, mas na hora é meio atrapalhado, né? E tem que ter, isso aí, eu fico pensando nisso, sabe? Eu fiquei 27 anos como chefe do serviço do HC. Meu pai aposentou, eu fiz concurso, fiz professor titular, tudo isso, e eu fiquei como chefe. E eu treinei N residentes, tanto a maioria dos otorrinos, assim, acima de 40 anos, foram meus alunos. Com 40 anos você já estava... Eu virei professor titular com 40 anos, fui o professor mais jovem do Brasil na época, né? Olha que legal, hein? Porque... Voltando um pouquinho, então, só para o que aconteceu na minha carreira. Eu comecei a fazer a residência, né? Fiz aqui no HC, daí fui para os Estados Unidos, arrumei lá fui o que a gente chama de fellow, fiquei no Jackson Memorial lá em Miami, e depois eu voltei e abri uma vaga na faculdade, eu já entrei na faculdade, né? Já comecei como professor auxiliar, fui fazendo. Aí surgiu a possibilidade de eu fazer mestrado. Não tinha mestrado aqui em Curitiba, nem doutorado em otorrino. Eu me inscrevia na Escola Paulista de Medicina, eu ia já com filho, né? Já com 2 filhos, e a minha esposa esperando a Paula. Mas como é que você fazia? Você... Ia e voltava, pegava o ônibus aqui, amanhecia lá em São Paulo. E era ônibus, né? E deu ônibus, enquanto pegava, tinha umas promoções, quando comprava um avião, mas pegava o ônibus aqui. Mas tinha poucos voos, não tinha tanto. Não, até que tinha bastante, mas era caro, né? Era o quê? Varig? Varig, VASP, Transbrasil. Então, eu pegava, amanhecia lá, tinha aula quinta e sexta, voltava sábado, chegava domingo e correria. Mas montando o futuro, né? Eu ia, então para você ter ideia, você perguntou a aluna do Giba, a minha filha Paula, ela estava para nascer, e eu tinha uma matéria lá que não podia faltar. E eu tinha que ir quinta-feira para lá. E ela tinha que nascer, puxa, eu tenho que nascer segunda ou terça, tá? Para nascer, não pode nascer no final de semana, que eu estou ralado, né? Não posso perder. Daí ela nasceu na terça-feira. Na quinta-feira, tirei minha esposa, levei para casa do meu sogro, minha sogra, ó. Como chama sua esposa? É muito querida também, né? Estela. Nossa, levei para casa dos pais dela, né? Cuidar, e eu fui para São Paulo ter aula, né? Então, fui primeiro mestre, depois fiz doutorado também na Escola Paulista de Medicina. Então, quando teve a vaga, meu pai, que era o professor catedrático, depois mudou o nome de catedrático para titular, ficou vaga, eu era o mais preparado, entendeu? O mais credenciado, porque só eu tinha mestre, era o primeiro mestre, primeiro doutor, então eu fiz o concurso, meu currículo era um currículo já para a época, mas eu fui com 40 anos, fui muito jovem, né? Ô doutor, mas essas coisas que a gente conquista é a força de vontade naquele momento que você tem que decidir, porque às vezes você fala, mas eu vou viajar, putz, mas não dá, estou com a família aqui, mas será? Mas não é, porque depois tudo parece que vai se encaixando e favorecendo a carreira, né? É verdade. Não, quando você quer. Eu queria... Por que eu fui fazer mestrado e doutorado? Porque eu estava dentro da Universidade Federal do Paraná, eu queria progredir na carreira universitária, queria ser um dia professor titular, e acabei sendo. Então, são pré-requisitos, tem que fazer. E me qualificava, claro que o mestrado me qualificou como médico, o doutorado também. Aí depois, quando abriu o concurso, tive que fazer mais uma tese, a minha terceira tese, para ser professor titular. Aí fui submeter uma banca, aquelas coisas que são um pouco estressantes, mas faz parte da vida. Eu com 40 anos eu virei professor titular,
Bem novo, né? Primeiro, né? Bem novo, eu era o mais jovem, inclusive. Você falou, eu tive que lidar com os professores mais velhos. Né? Isso não é difícil também? É difícil, me ensinou muito. Eu era o mais novo, tinha que mandar, porque era o chefe da disciplina, tinha os professores todos conosco, né? E, você tem que dar aula assim, eu que organizava tudo e lidava com os residentes. É ali que eu ia falar, tem gente, a grande maioria é normal. Aprendem, não tem, mas tem... Você está falando da parte... Você falou da habilidade. Alguns cirurgiões, alguns médicos cirurgiões, eles têm uma habilidade muito boa. Você vê que é diferente. E tem aqueles mão dura, parece que tem duas. Tinha um professor meu que dizia, parece que tinha a mão esquerda, né? O cara não consegue, pega o bisturi, fica na mão, cai. Eu me lembro que tinha um que acabou fazendo clínica. Tinha vontade, mas... Tinha, mas foi fazer clínica. Então a cirurgia, mas vamos dizer que no normal todo mundo tem uma mão boa, é só treinar. Mas tem o excepcional de um lado e do outro. Tem o muito ruim e tem o cara que se faz assim e dá, né? E então algumas pessoas têm essa habilidade. Mas voltando daí, eu virei professor titular. E outra coisa que fui muito jovem, com 44 anos, eu virei presidente da Sociedade Brasileira de Otorrino. Né? Ah, é? Uma curiosidade, quando fala IPO, porque eu aprendi como IPO, quando eu estava em São Paulo eu já falava da IPO. É Instituto Paranaense de Otorrino. Nós, quando fundamos, era chamado Instituto Paranaense de Otorrino. Depois nós transformamos em Hospital IPO. Ah, tá. Mudou o nome, só acrescentou hospital, porque Mas é fantástico lá, né? Graças a Deus, é uma empresa que vai bem, é grande. Já tem quantos anos? Ela está com 27 anos. Pessoal super competente. É bastante, né? Mas dentro eu virei professor, virei presidente da Sociedade Brasileira de Otorrino, fui o primeiro paranaense a ser presidente da Sociedade Brasileira de Otorrino e o mais jovem presidente de toda a história da Otorrino. Normalmente era o eixo Rio-São Paulo, era muito fechado em São Paulo. Eu, como apareci, eu fiz um congresso brasileiro aqui, organizei um congresso, 2 anos depois, em 94, entrei como professor titular em 92. Em 94 fiz um congresso brasileiro, foi um sucesso. E eu me relacionava bem e tal, e um Dr. Paulo Pontes, que é um grande médico em São Paulo e era o presidente da sociedade, disse: Marcos, você vai ser o presidente da sociedade, eu quero um cara jovem, estou cansado. Ele era muito divertido. Pô, que bacana, vamos botar. Pô, Paulinho, mas tem certeza? E fui presidente e depois acabei sendo até da Pan-Americana também. Fui paranaense, brasileiro e pan-americano. E vai sobrepujando os obstáculos com naturalidade, Naturalidade, né? E seu pai tinha essa característica Meu pai não tanto assim... Porque você é bem eclético, né? Meu pai não tinha assim, nunca, ele foi presidente da sociedade, mas nunca brasileira, tudo. Porque não tinha tanto intercâmbio. Nós estamos falando da década de 50, quando ele começou, então não era tanta coisa. E assim, a diferença entre Rio, São Paulo e os outros era muito grande na época. Depois a gente encostou, não tem nada, você é de São Paulo, veio para cá, mas São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Porto Alegre, tem gente boa igual, do mesmo nível, né? Hoje tem todo mundo no mesmo nível. Mas eu acabei procurando fazer um currículo para virar professor titular. Né? Então eu me dediquei à vida acadêmica, né? Além da minha vida profissional, paralela, né? Porque no Hospital do Clínicas é uma coisa e no consultório é outra, né? Que bacana isso, né? É. O convite, quando a pessoa... Minha mãe foi em muito congresso, né? E ela falava isso para mim: filho, se você leva um trabalho bom, você faz uma conexão com pessoas de outro país, que sempre vem algum convite, alguma coisa. Você passou por isso também? Passei. Eu tive assim, quando eu comecei... Me lembro que em 90, pela primeira vez eu fui dar uma aula num congresso, fui na Venezuela. Já Rino 90, nunca mais esqueci. Aí dali, Rino 90? Rino 90, nunca mais esqueci esse negócio de nariz. Eu dei aula, me convidaram e começaram, eu tinha uma tese, minha tese de doutorado era uma coisa muito interessante, foi deformidade facial em respirador bucal. Então aquelas coisas que ficaram dentucinhas, assim, por que ficaram dentus, a respiração bucal? Então eu comecei falando disso, depois comecei a falar de cirurgia de nariz, tudo isso. Aí, dali para frente, eu passei a caminhar para essa América Latina que nem um louco. Porque eu fui um dos pioneiros, porque o otorrino, eu fui um dos pioneiros o otorrino fazendo plástica. Quando fui para os Estados Unidos, lá o otorrino faz plástica de face. Aqui no Brasil, pouca gente fazia. Então eu vim dos Estados Unidos e tinha que foi com o meu sócio. Você teve algum mestre assim? Exatamente. Você falou, esse foi o cara. Então, quando veio dos Estados Unidos o Dr. João Manilha, que é meu sócio lá no IPO, nós ficamos sócios, ele
tinha formação americana, ele ficou 11 anos lá, e ele veio com essa ideia, né? Então eu comecei a fazer plástica, ele me ensinou a fazer e comecei a dar aula. Então eu viajei pela América Latina inteira. Eu dei aula Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Peru, tudo que é lugar. Os alunos, quando você fala eu dei aula, você vai, por exemplo, lá para Assunção, isso, no Paraguai. Você vai lá, mas você vai numa sala ou é um anfiteatro? Como é que funciona? São duas, para o pessoal entender, são duas coisas. Tem que fazer um congresso. O congresso vai, por exemplo, o Congresso Brasileiro tem 4.000 pessoas, né? Então tem N pessoas dando aula. Agora existem os cursos, né? Quando você é convidado específico. Então eu fui convidado para vários cursos em todos os lugares, né? E alguns deles a gente faz cirurgia ao vivo. Meu Deus. Cirurgia ao vivo. Você opera o paciente, como igualzinho você opera com uma câmera aqui assim, porque a gente trabalha aqui no nariz. Sempre, toda a cirurgia que eu fiz fora do Brasil, na América Latina e também na Europa, você opera o paciente ali e com uma câmera aqui e um microfone aqui. Você tem que então, falar, vai operando, porque como eu trabalhei com residente a vida inteira ensinando, para mim não tem, eu não opero, raramente eu opero no hospital aqui que não tem alguém me assistindo operar, sempre, a vida toda. Então é uma coisa natural, estou esperando aqui, estou dando ponto assim, tá vendo? Pego aqui, pego a mão, naturalidade você vai falando e isso está dentro da gente, né? Um dia até um paciente, eu comecei a explicar um negócio para um paciente, o senhor é professor, né? A gente vê, né? Pela maneira que o senhor explica. Então, a vontade de ensinar, você não gosta de ensinar, né? Gosta de ensinar. Mas é uma responsa, hein? É uma responsa. Tá filmando e... É uma responsa, né? Eu tenho uma história, sempre tem história. Vai contando aí. Que... Eu fui operar na Argentina, em Buenos Aires. Eu estava com uma dor nas costas, e estava jogando bola e me doendo. Do cavalo e futebol. O cavalo e futebol. Bom, eu estava com dor e eu, na sexta-feira de manhã, eu estava operando assim, tinha um amigo meu brasileiro junto. Daqui a pouco ele começava assim, me dar uma pontada nas costas, assim. Aí eu fazia, ai. Não era pedra no rim, não? Não, era bem aqui na minha torácica. Depois era uma hérnia torácica, eu não sabia que eu tinha. E lá pegou, mas eu operando, aí fazia assim, me dava aquela dor, eu me gemia assim. E se imagina, tinha 300 argentinos me assistindo a operar, eu com o microfone aqui, né? E eu gemia, fazia assim, ele dizia assim, acho que o médico vai morrer lá. Aí eu pensei, não vou acabar, vou deixar esse amigo meu acabar, que não estou aguentando. Mas você chegou a falar, gente, Não, falei nada. Não falei nada. Daí eu peguei, acabei, eu vou até o final, acabei me joguei no chão, mas acabei a cirurgia, né? Então você vê, foi um fato diferente que aconteceu, atípico, né? Mas graças a Deus eu operei em vários lugares, nunca tive nenhum problema, assim, quando está operando, você esquece do mundo, então, esquece. Então você veja... Não, porque eu penso assim, ó, se você está nervoso, você fala a responsabilidade, a primeira coisa é tremer. E aí se você está sendo filmado e tremendo, é verdade. Aí complica, né? Se tiver, eu te contei isso, alguns médicos não querem, né? Inclusive, contei para o Giba antes, uma história também em São Paulo, foi feito um curso, convidaram um estrangeiro, um canadense e um brasileiro para operar. Ele fez uma cirurgia e me convidaram para operar. Tudo bem, foi lá, a cirurgia foi tudo tranquilo e tal. Outro ano fizeram outro curso, chamaram daí um europeu e chamaram um brasileiro. A pessoa que estava organizando era um amigo meu, um dia ele me ligou assim, Marcos, faz um favor, você pode operar? Não, ninguém está querendo operar. Tá bom, pode operar lá, pode botar lá que eu opero. Então, eu estava acostumado, né? Eu durante, por exemplo, operar na Europa, né? Pô, isso a primeira vez que me convidaram para fazer uma cirurgia na Europa, eu me achei o maior cirurgião do mundo, né? Você fica todo, pô, que legal, né? E eu operava durante 10 anos, cada 2 anos dava um curso em Madrid. Então eu operava ao vivo e tal. O último curso que eu dei foi em 2015 lá, eu fiz 4 cirurgias lá, operando ao vivo. Depois esse amigo meu que organizava, ele aposentou, ele que me chamava sempre. Então era um prazer operar lá, como eu operei em Bolonha, na Itália, né? Fui operar lá, uma vez eu operei em Firenze, né? em Florença, cirurgia ao vivo, e na América Latina toda. Mas dar aula, mas vamos dizer que aula tem em todos os países, praticamente, da América Latina, na América do Norte, daí nos Estados Unidos, no Canadá, em tudo que é lugar, na Europa toda. E, quando eu vou fazer esses cursos, um dia um amigo meu me perguntou, os empresários, empresário faz conta, né? Sim.
Médico não faz conta, sabe que, lamentavelmente, vocês que estão aí, que querem fazer medicina, vão entender isso. A gente não pensa muito, né? Claro, está errado isso, não está certo, devia fazer conta. Aí pergunta, quanto que você cobra para dar um curso? Por exemplo, você vai até a Espanha, opera lá, perde teu tempo, né? Porque eu largo a minha família, eu deixo de trabalhar, porque eu deixo de ganhar dinheiro e vai lá, você não ganha nada. Um dia, desculpa. Não estou entendendo. Você vai lá e não ganha nada, não. Não, eles me dão uma passagem, me levam num bom restaurante, me tratam bem, é um prazer, é um ego, né? Eu gosto de fazer isso. Então a gente faz isso por amor mesmo. Por amor, por ensino. Você não ganha nada. Hoje mudou um pouquinho, esses cursos estão hipervalorizados e tal, mas antigamente a gente não cobrava, né? Fazia um curso aqui durante anos, dava um curso ensinando, cobrava uma taxinha, nada. Hoje não, hoje sai mais caro. Mas de qualquer maneira a gente faz isso por prazer. Estou falando isso porque tem um aqui na minha frente que ama dar aula. Então eu sei que ele me entende, né? Então você está operando, fazendo, acabando, e depois você acabou a cirurgia, vê o resultado, é muito bom, né? Quando você vê. Eu lembro que a Paulinha, eu falei, seu pai, Paulinha, meu pai está nos Estados Unidos. Daqui a pouco, não sei o quê, meu pai agora está na Itália, está nos... Eu lembro que ela falava, porque eu cheguei a dar aula particular para a Paulinha. Isso, né? Você deu aula particular. Querida. E outra coisa que eu acho fantástico do senhor, chamar de senhor porque não, é a educação, a polidez, que você trata todo mundo. Eu vejo lá no IPRO, já fui ali tirar cera de ouvido e tal, e eu vejo a educação. Isso é tão importante, né? De saber tratar bem as pessoas, por melhor que seja um cirurgião. Ele tem que saber tratar bem, né? Não pode ser arrogante. Eu digo, isso vai servir para todos que estão nos vendo aqui, em qualquer profissão. Mas se você fala para os meus alunos, se você está, primeira coisa, bem trajado, arrumado, adequadamente, a pessoa tem que entrar no teu consultório, no teu escritório, se for um engenheiro, for um advogado, encontrar uma pessoa vestido adequadamente, né? Segundo, se você já chama, tratar bem, ser educado, procurar resolver o problema do paciente. Olha, eu vou tentar resolver. Você em 70% das vezes já acertou, porque vai dar certo. As doenças são muitas vezes autolimitadas e tal. Claro que existem algumas coisas que são mais difíceis, mas a grande maioria das vezes você já resolveu. Então você trata, ser educado com a pessoa. A pessoa que vem te procurar, porque está com um problema. Você tem que tentar resolver, tem que passar para ele a imagem que você quer resolver, não que você quer se descartar. Então hoje eu vejo médicos aí que o pessoal sai brabo que assim, não dá a mínima atenção, sabe? Não dá a mínima atenção. É lógico que tem essa crise salarial de tudo, né? Tem uma parente minha que foi fazer agora uma ecografia para ver o nenê, e assim, a pessoa que foi extremamente seca. A pessoa tem uma criança, então tem que tratar bem. O advogado, você vai procurar um advogado, não é porque ele quer procurar um advogado, ele precisa procurar um advogado, ele quer resolver. Então você tem que dar atenção. O sujeito vai procurar um arquiteto, então ele quer fazer uma coisa, então você tem que dar atenção. E a educação é no berço, você aprende isso em casa, né? Depois não adianta. Né? Doutor, a minha mãe era muito amiga do Adib Jatene, que foi ministro da Saúde. E ele tinha uma frase, eu já falei isso no outro podcast: a função do médico é curar. Se ele não pode curar, ele tem que aliviar. Se ele não pode curar nem aliviar, ele tem que confortar. O médico tem que ser especialista em gente. Isso falta nesse país. Eu acho que está piorando, porque existe uma crise, né? É uma crise, não, uma crise. As pessoas, sei lá se é muita faculdade e tal, algumas pessoas parece que entram atrás do dinheiro. Então, se você for fazer qualquer profissão, se fosse professor de educação física, não, eu vou ser professor de educação física para ser um personal trainer, que vai ganhar um monte de dinheiro e começar só pensando em dinheiro, não vai dar certo. Agora, se você se esforçar, mostrar que para o teu aluno que você passa a ter um reconhecimento. Passa a ter reconhecimento, você ganha. Então, eu sempre falo, se você não se dedicar e não ser educado, tratar bem as pessoas, isso é em tudo, né? Você vai... Eu imagino, o cara vai ao médico, até dentista. Você vai ao dentista, daí você abre a boca, ele fala, pronto, o cara já ficou inseguro. Imagina um cirurgião. Meu Deus. É um comentário errado ali, a pessoa já entra em pânico, né? Sabe que eu vi isso nos Estados Unidos, quando eu fui para lá. Na Flórida? Eu fiquei lá e eu vi o tratamento. O americano é muito duro, é muito seco, né? Eu vi o médico que estava acompanhando, ele dizia para o paciente assim, estava uma senhora, um casal assim, na frente, sentado atrás, disse,
olha, o seu câncer voltou, o senhor tem 6 meses de vida, então agora você vai fazer isso assim. E o casalzinho, mas eu quase morri de pena de ver a cara do casal, os dois juntinhos, mas a maneira assim, tem maneiras e maneiras, dura de falar. Então, nós... Sabe o que me falaram? Falaram que o médico não pode ter tanto envolvimento emocional, mas a pessoa que está recebendo isso, essa grosseria, porque é uma grosseria. Claro. Fala assim para a pessoa que já está toda fragilizada, né? Doctor, assim, o latino, nós somos latinos, né? Nós temos um sangue quente, emocional, aqui todos têm sangue latino, então a gente é emocional, você não pode chegar a fazer isso, olha, acontece, tem uma maneira de falar, eu nunca falei para uma pessoa, você já fiz exame, você está com coisa, não, está com uma lesão, mas vamos ver, vamos procurar, nós vamos ter que caminhar para uma pessoa que vai te ajudar, tem que ser então dócil, né, você tem que ser, porque não é assim. Eu acho que em tudo na vida, né? O advogado não pode só, seu processo você vai morrer, porque eles vão ter processar. Não, fala tudo com jeito, né? A pessoa não precisa fazer com que a pessoa fique assustada, né? Tem gente que gosta de fazer catástrofe, né? Doutor, ficar assim. Não, você tem que ser educado com as pessoas. E doutor, algum lugar que o senhor foi, assim, no início, nesses intercâmbios, que você ficou assim, você falou, meu Deus, uma coisa totalmente diferente do que era aqui no Brasil, que deu para aprender e daí você usou para poder... Os Estados Unidos você dá muita lição, né? Quando eu fiz, como eu era estudante de medicina, eu fiz um intercâmbio. Eu fiquei, aqueles de Paraná, Ohio, eu fiquei durante 1 mês numa universidade. A vida universitária nos Estados Unidos é a coisa mais gostosa do mundo. Era uma cidadezinha pequena chamada Oxford. É uma cidade que não é Oxford, na Inglaterra, é lá em Ohio, e uma universidade chamada Miami University. Não é University of Miami, Miami University. Então era Miami University, que não era em Miami, Oxford não era na Inglaterra. Parecido, mas era uma cidadezinha que vivia em função da universidade. Então era muito gostoso, a gente tinha aula assim, das 10 à meia-dia, depois ficava jogando coisa, divertido. Então a vida universitária é muito boa, né? Naqueles campos universitários. A vida, quando voltei como médico, é outra história. Aí você tem que ser extremamente... Eles são muito competitivos. Ação? O americano é muito competitivo. Se ele bobear, ele te empurra para o lado. Então, mas ali eu aprendi a ver o que é ser profissional. Então tem que ser profissional. Você tem que fazer o melhor que tem. Tem que se dedicar. E o americano tem isso, né? O americano, ele é especialista em botar água aqui em cima, ele vai fazer o melhor possível isso. O brasileiro faz tudo, não, tem que fazer as coisas direitinho. Então o americano, me impressionou bastante a disciplina, a ordem das coisas, a clareza das coisas e o investimento. Claro, os americanos sempre investiram muito, né? Ao contrário, uma das coisas que me chamou muita atenção... O pessoal que vai fazer medicina, fique atento ao que o doutor está falando. Muita atenção, ao contrário. Eu fiquei impressionado como o médico italiano trata mal os pacientes. Mas será que não é o jeito dele falar? Não, uma vez eu fiquei impressionado. Aí inclusive eu operei o pessoal da TIM, que na época eram os italianos que tinham, eu operei a família toda, pai, mãe, filho, todos, inclusive traziam o pessoal para operar aqui, porque o médico é muito duro lá, o médico não... eles estavam fugindo? Eles são muito duros. Eu acho que está errado isso, não é o médico em si. A profissão, eu sei que tem gente me olhando lá que não vai fazer medicina, mas é a profissão, então você não pode ser duro, tem que ser educado, tudo isso, não precisa ser mole nem nada, mas o americano é duro, o italiano também é duro, né? O meu avô, ele falava numa linguagem mais simples, né? Ele falava, falava para mim, Gilberto, era o neto, né? Tem que ter verniz. Na época era verniz, quer dizer, não pode ser grosso, sabe? Não pode. Tem que saber, porque é ser humano, a gente tem que tratar bem, né? Uma das coisas, Giba, que me chama a atenção, algumas pessoas que eu vejo tratar mal funcionário. Eu sempre ensinei meus filhos... Não, e aliás, as funcionárias lá como é que ela chama? A Silvana. A Silvana, uma querida Silvana, um grande beijo para você. A Silvana está quase 40 anos comigo. E uma pessoa fantástica. A minha instrumentadora está há 30 e poucos anos. A minha secretária do HC... trabalha com uma alegria, né? A minha secretária do HC, enquanto eu fiquei 27 anos comigo lá também. E a minha mulher com a minha... Eu digo, eu não troco as minhas mulheres. Tem a Silvana, a minha instrumentadora. Mas eu digo, você vai tratar bem as pessoas. Isso é uma obrigação. Não é porque é funcionário, você tem que tratar mal. Eu vejo como tem gente... Você vai no restaurante, já viu algumas pessoas que não são grosseiros com o garçom, né?
Então, eu acho que isso, ser grosseiro com a pessoa que é mais simples é uma coisa mais horrível do mundo. Eu sempre falei para os meus filhos, você tem que tratar melhor a pessoa mais simples do que o metido, até que você acha o rei da cocada. Tem gente que acha que o que tem dinheiro pode tudo. Acho horrível isso, né? Mas você está falando dos italianos. Não, estou falando não, eu sei, não, mas no geral. Você falou que... Não, os italianos, o médico é muito seco, muito duro também, sabe, o italiano. Não dá muita para cá para fazer cirurgia. Porque aqui você dá satisfação. Nós somos o jeito brasileiro de ser, né? Então, você chegou a ter algum convívio, ou estando aqui, ou você chegou aí para lá de algum japonês? Não. Eu com japonês eu nunca... Eles têm cirurgia de rino também? Tem, mas é outra. É outra escola? Eu tive num congresso mundial na Coreia, então é um outro tipo de medicina, inclusive... A análise que eles fazem é diferente, né? Eu acho que é outra cultura. A cultura oriental é diferente da nossa, ocidental. Mas o nosso ocidental, as pessoas, o profissional tem que ser educado, tem que tratar bem e ser preparado. Acho que se preparar, isso é fundamental para qualquer coisa. Eu estou lembrando agora, porque você está falando de cirurgia, meu pai era cirurgião também. A alegria dele, outro dia eu estava arrumando as coisas antigas lá com a minha irmã, que é médica lá da Unicamp, e as fotos, tinha uma foto dele no curso que ele fez com o Pitangui, com o Ivo Pitangui. E ele chegava a falar para a gente, a alegria na época, porque é tudo enriquecimento nessa troca, né? Então aí tem que saber lidar com os ciúmes, mas ao mesmo tempo para o jovem procurar conviver, né? Aprender com outra pessoa e se tiver oportunidade de ir num congresso, tudo isso. Eu acho que se o jovem ficar esperto nas oportunidades que podem pintar, né? Porque eles são muito rápidos no celular. Tudo hoje está muito... A ciência está fácil, né? Antigamente, para pegar um trabalho, eu tinha que ir na biblioteca, pedir um trabalho, mandar vir lá da biblioteca. Hoje você entra, pega ali, você pega qualquer trabalho, entra em qualquer... Essa inteligência artificial, tudo, então... Você quer fazer uma pesquisa, você põe ali, já sai tudo direitinho, tem mecanismo, então é fácil de estudar. É só querer, é fácil de estudar. Mas em relação ao procedimento cirúrgico, manual, a sua especialidade não foi tão afetada quanto com o desenvolvimento tecnológico, quanto, por exemplo, na cirurgia de apendicite, de vesícula, dá para chegar no joelho, né? Agora não, né? A sua não é tanto. Fale um pouco para eles isso. No meu caso, por exemplo, o que eu mais faço hoje é cirurgia de nariz, a rinoplastia, por exemplo. Então isso não tem tecnologia, é a minha mão. Minha mão é a minha experiência. Eu tenho mais de 4.000 rinoplastias, né? Meu Deus, 4.000? Mais, 4.000 e poucas rinoplastias na minha vida toda. Então, a minha experiência, eu já sei o que vai acontecer daqui a muitos anos. Inclusive, eu tenho ido nos congressos, algumas técnicas, estou inovando, o pessoal fazendo algumas coisas, pessoal, tem que ver lá na frente. Não é hoje. A consequência, você acaba a cirurgia, fica bonitinho, dali a um ano começa a aparecer um enxerto aqui, enxerto ali, começa. Então é longo prazo. E aí vai querendo retocar. Se for falar agora da minha paixão na medicina hoje, que é o nariz, eu operei assim N pessoas. Quando eu dou aula, eu falo o seguinte: eu nasci aqui em Curitiba e operei, convivo com o Giba, vou no restaurante, encontro com outros amigos. Então, as pessoas com quem eu trato, eu convivo. Então, se eu operar e alguém tiver um mau resultado, a pessoa vai entrar no restaurante, eu vou querer entrar embaixo da mesa, com medo disso. Então, você tem que ter... a gente está sujeito também a algum problema, né? Você tem que fazer uma técnica controlada, tem que ter experiência, tudo isso, porque a responsabilidade, né, a longo prazo. Então, na nossa... E tem que ter um acompanhamento, doutor? Tem, não, tudo... Assim, do pós-operatório... Você acompanha o paciente há algum tempo, né? Depois já está curado. Então, na minha especialidade, a mão funciona muito. Por exemplo, cirurgia dos seios, sinusite. Antigamente, você abria por aqui. Hoje, você faz tudo endoscopicamente. Você tem um endoscópio, você tem uma televisão grande, está operando com televisão e tal. Você tem tecnologia, né? Mas tem que ter a mão. Tem tecnologia, tem que ter a mão. As cirurgias cardíacas, né? Você consegue fazer algumas coisas hoje. O stent, né? Foi uma coisa. O cara entra por aqui, bota uma molinha dentro do coração, entrando por aqui. Minha mãe fez isso. Então, a tecnologia ajudou bastante. Eu até brinco que hoje está difícil de morrer. A pessoa tem que fazer força para morrer. Porque você tem hoje tecnologia para tudo, né? Fazer diagnóstico precoce para tudo isso. Então, a evolução na medicina foi muito grande, muito grande. Mas na minha área específica, no meu caso, a mão
Você tem até algum, hoje tá, tem os aparelhos, agradece a Deus a mão. Os instrumentos que ajudam, uma broca, tem outras coisas que apareceram, mas a tua decisão, o quanto vai fazer, tudo é você que decide. E o senhor toma, assim, super cuidado com a mão? Não. Não? Você sabe, eu falei uma vez isso aqui. Nunca me preocupei. Quando eu viajava com meu pai, furava pneu. Ele tinha um Fusquinha, furava o pneu, quem tinha que trocar era ele. Ele falou, filho, eu não vou pegar isso aí que vai me ferrar tudo. Se eu pegar pneu... Eu nunca me preocupei, tanto que eu montei a vida inteira com cavalo, força, pegando, né? Montei toda. Nunca me preocupei assim, mas eu usava isso de vez em quando para não jogar no gol. Na pelada, vocês que jogam futebol, de quando era o seu álibi. Faltava goleiro, né? Enquanto, não vou amanhã, me bate uma bola, me quebra um dedo, como é que eu faço? Né? E no futebol às vezes revezava e queria ir pro gol, né? Gol, né? E é verdade, né? O goleiro, se olhar o goleiro, todos meus amigos goleiros têm os dedos tudo quebrados, né? Tudo torto. Então realmente, mas assim, sabe, eu nunca deixei de fazer uma coisa preocupado, jogar tênis, cavalo, tudo isso, preocupado com a mão. Graças a Deus, até hoje continua a minha mão é uma mão que funciona direitinho. Funciona direitinho. Mas nunca me preocupei com isso, não. Que legal. Ô, doutor, outra coisa importante, assim, nesses, assim, você consegue convidar as pessoas para virem, os médicos, para virem também dos congressos conhecer aqui Curitiba, porque, na verdade, acaba dando um desenvolvimento tremendo para a cidade, né? Olha, eu vou te contar uma coisa muito interessante. Eu trouxe gente do mundo inteiro, né? Fiz cursos, assim, organizei muito curso aqui, trouxe americanos, europeus e gente importante. Eles ficam impressionados com Curitiba. Curitiba chama atenção. Mas é uma cidade, eu sou de São Paulo, é linda, linda. É diferente. O pessoal fala assim, eu organizava um curso com um amigão meu, a gente trazia todo final do ano um professor dos Estados Unidos, da Europa, da Argentina, né? Então ele vinha para cá, depois ia lá para Uberlândia, ou vice-versa. Então ele dizia assim, ó, quando o pessoal saía de Curitiba e ia para Uberlândia, porque ele ficava assim, pagava uma passagem para os dois e iria nos dois lugares, né, para fazer final de ano. Quando chegava lá, agora você chegou no Brasil, tá? Aquilo que estava lá não é Brasil, ele brincava, né, esse amigo meu, que acha que Curitiba é diferente. Então as pessoas vinham para cá, quem não conhece... Você mostrou a casa do teu bisavô aí? Eu mostrei. É bisavô? Bisavô. A casa dos Arcos, eles davam risada. Né? E uma vez um disse, eu estou vendo bem, eu estava indo para lá, passando, ele viu o nome escrito Rua Marcos Mussolini. Estou vendo bem o americano. Aí só, Marcos Mussolini? The Street? Ele perguntou para mim. Não, vou te explicar, não sou eu não, viu? É o meu bisavô, daí conta e dá risada. Mas o pessoal fica impressionado, porque é uma cidade limpa, uma cidade bonita, né? Uma cidade que impressiona. Bem cuidado, e né? nós temos, assim, uma influência muito grande europeia aqui, né? Então, o pessoal tem alguns... Santa Felicidade parece outra cidade, Não, né? você está na Itália, né? Na Itália, aquilo é bonito de ver. Eu levei um americano lá e ele ficou louco com Santa Felicidade. Eu fui no Madalosso, eu levei lá, e daí... Grande abraço ao pessoal do Madalosso. A dona Flora estava lá, lá, levou ele dentro, falei, esse americano, vem aqui, levou ele na cozinha, ele ficou louco fotografando, nunca viu uma coisa assim. Então, realmente... fartura, né? É bonito. Aí levei no Batel Grill aqui, né? Sim. Na churrascaria. Eles não acreditam, né, com a variedade que aquela tem loucurada de espeto, de comida, eles ficam impressionados. E a educação do povo, né? O nosso povo é muito educado. O rapaz que pega teu carro é educado, se vai botar gasolina, ele é educado. Então, isso faz uma diferença. Então, Curitiba é uma cidade reconhecida hoje por muitos, pelos europeus, pelos americanos, pelos latinos, como uma cidade... E a limpeza da cidade também? Organizada, cidade organizada. Dá orgulho mesmo. Você não é curitibano, você veio de São Paulo. Mas eu já estou há 29 anos. Mas a gente tem um orgulho da nossa cidade. Eu sou Sim, assim, dá para pensar, ainda mais 3 gerações. Aí. Eu tenho orgulho de falar da minha cidade, é uma cidade bonita, né? E tenho prazer de dizer que eu sou do sul do Brasil e tal. Porque eu sou muito convidado para dar aula fora e eu falo de cirurgia de nariz caucasiano, das pessoas de pele fina. Por quê? Curitiba é uma cidade que tem uma influência polaca muito grande, uma influência alemã muito grande, italiana, então tem muito pessoa clara aqui. E eles acham que o brasileiro vai falar de nariz mestiço, que vai operar mulata, que vai operar... Não, nós temos de tudo aqui, a gente tem. Mas Curitiba é uma cidade que, por ser, não é só Curitiba, né? Você vai em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, você tem uma influência grande. Então eles acham que o brasileiro tem que falar de samba, né? De futebol, né? E na verdade a gente faz a mesma medicina que eles fazem em qualquer lugar do mundo. E não é só isso, eu joguei handball na Alemanha. Eles falam assim, eu conheço o Brasil, é Buenos Aires a capital, né? Putz, eles achavam de certeza, eles falam, Buenos Aires. Aí, mas tem alguma casa lá em São Paulo? Eu falei, não, sou de São Paulo. Como tem uma casa?
Não, mas tem prédio? Sabe, ninguém... Pô, eu falei, faz tempo isso, né? Eu quando fui... Foi da década de 80. Quando eu fui nos Estados Unidos, lá no intercâmbio, um idiota lá, porque não pode ser ele era médico, perguntou se no Brasil, na rua, assim, tinha leão, tinha coisa andando na rua, começando a gente morar no jungle. É um absurdo a falta de cultura desse povo, o povo americano. Tanto que o high school lá é fraco. Os brasileiros vão super bem. A faculdade é puxada. Mas o high school lá, o colégio é muito fraco. Mas o cara imaginar se... Não, vocês têm índio? Não temos índio. Nós temos pouco índio. Vocês que têm índio. Lembro que estava tendo uma confusão dos índios fazendo... Vocês que têm índio. Nós não temos, não. Mas assim, então é engraçado, né? E eu, quando trago para cá, faço questão de mostrar que o Brasil é um país, bem desenvolvido e Curitiba é uma cidade moderna, uma cidade pujante, uma cidade limpa, educado, né? Nosso povo é educado, né? Não, e só a parte de vegetação, de tudo isso, né? É bonito, né? Os muito parques, bem cuidado, os parques, meu Deus do céu. Não, Curitiba é... E esse lado da profissão. Hoje, duas coisas que eu queria falar, que eu estou maquinando aqui. Olha o tempo. Não, o tempo tá bom, dá para falar na boa. Com o Covid, que nós passamos um sufoco aí, aumentou muito o problema de desvio de septo, de respiração, assim que você teve mais trabalho, como é que... Não, o desvio de septo não muda porque é uma estrutura. O septo, o pessoal é o que divide as duas fossas nasais. Também. Mas não prejudica na respiração com o Covid? Quando é torto, sim, mas o Covid não entorta o septo. Mas o que aconteceu no Covid, e ainda está muito estudado, tem muita complicação do Covid que ficou. O Covid realmente foi uma praga que está ainda por aí. Claro que graças apesar de muita gente ser contra, mas se não fosse a vacina, nós teriam acabado metade do mundo, o mundo voltou ao normal graças à vacina, mas as complicações não são da vacina, são do Covid, existe. Então o Covid foi uma praga que realmente, na minha área, a pessoa ficava toda congestionada. E o hospital lá vê isso aí direto, Nossa, né? Por isso que eu estou perguntando. Eu subia direto, né? A gente de máscara, de luva, todo com medo de atender. Foi assim, uma fase que todo jovem passou, o pessoal jovem passou, mas nós como médicos foi uma fase muito difícil, muito dura para nós, né? Muito dura de todos os sentidos. Se imagine que do dia para a noite, como o nosso hospital, que atende... Lotou, né? De um dia para a noite, atendia 2.000 pessoas por dia, de repente não está ninguém, zero. Ali que sumiu. Mas depois queriam saber o porquê. Depois começou, mas foi assim, uma loucura, né? Você não tem, o dono do restaurante, no dia seguinte não tinha mais ninguém, acabou. Né? O que tinha, uma insegurança, né? Todo mundo, uma loucura, um medo. Acho que foi uma coisa assim que é inesquecível, né? Foi uma lição de vida para muita gente, melhorou. Uma lição, a gente sempre aprende um pouco, mas é difícil. Foi difícil. Encarar tudo isso. O Covid realmente foi uma praga, e está aí, mas graças a Deus está controlado. Hoje o Covid não é nem perto do que foi. É uma gripe, né? Um ou outro muito raro complicar, como complica a gripe. Nós temos hoje H3N2, H1N1, então isso tá correndo, por exemplo, lá está cheio de gente pendurada lá, toda congestionada, né? E na sua carreira, assim, na parte de medicina, você sente que teve um aumento na procura da rinoplastia para o cara se formar e ter essa especialidade? Ou tem uma outra dentro da medicina que é a coqueluche, todo mundo, vamos fazer isso? Porque muda isso, né? Mas eu acho que a parte estética, o brasileiro é um dos países que mais faz cirurgia plástica, e o nariz é uma das mais, procura isso. O brasileiro tem um culto pelo corpo, né? Interessante. Isso se preocupa. Você vê que os europeus não têm muita coisa, o americano também não. O brasileiro se preocupa. E acho bacana, se cuida, o pessoal se cuida, vai na academia, tudo isso. Mas foi engraçado, na pandemia houve um aumento na cirurgia. Acho que a pessoa muito em casa, houve um aumento na cirurgia estética. Foi interessante isso, em todos os sentidos. Não só no nariz, mas o cirurgião plástico que fazia outras partes. Nós, otorrinos, fazemos a parte do nariz, pálpebra, orelha, mas todo mundo aumentou bastante isso. Aumentou bastante. O senhor chegou a tratar de algum, agora curiosidade mesmo, boxeador? Tem não só de boxe, mas Muay Thai, luta. Eu tenho um grande amigo meu que está sempre conosco lá na academia, não vou falar o nome dele, que eu já tratei dele, MMA, um grande lutador, e ele foi lá que ele queria que eu operasse o nariz dele, ele está achatado, né? Eles tiram o osso? Na verdade, antigamente tirava, hoje não tiram, mas quebra, mas toma tanta cacetada, né? Que quebra. E ele queria que eu arrumasse o nariz, eu disse para ele, não vou te operar,
porque eu vou ter que tirar cartilagem, botar enxerto, e você vai continuar lutando. Quando você acabar de lutar, o dia que você aposentar, venha que eu te opero. Mas agora sabe, a gente vai ficando... Isso é uma sinceridade. Eu não opero, que não dá para operar, mando esperar. A criança, muitas vezes a menina vai com 12, 13 anos, quer operar. Eu quero... Chora, não adianta você chorar. Vamos esperar um pouquinho, esperar os 15 anos, tudo isso. E eu falei, não vou te operar. Achou alguém que operou ele. Depois, também, tudo que foi feito já acabou, porque já tomou um soco, já estragou tudo. Então, mas o boxeador, então esse é amigo meu, encontro com ele sempre, mas ele operou, foi operar com outro... Não adiantou nada, foi estragou porque tomou um soco lá e estragou. Essa coisa tudo. de você forçar uma criança a fazer musculação com 5, 6 anos, é absurdo. É absurdo. Tem cara que porque ele luta e tal, ele quer que o filho também... Absurdo. Isso eu conheci, eu tenho um amigo em São Paulo que todos os filhos queriam que lutasse, mas ele era campeão de judô lá. Mas eu falei, calma, mas fazer musculação com a criança até atrofia, né? Dificulta o desenvolvimento ósseo. Não cresce, né? Não cresce, desenvolve, porque fica os tendões, né? Que nutrem tudo, isso é um absurdo. O médico falou isso para ele. Absurdo. Absurdo, mas acontece. Mas o lutador sofre, porque o nariz, a cartilagem, né? Essa cartilagem toma um soco aqui, o cara. E afunda mesmo, eu arrumo. Vira e mexe, estou arrumando o nariz, mas não por luta. Apesar que já arrumei alguns que tomaram um soco, quebrou o nariz todo, tem que arrumar. E o pessoal que quebra o nariz, vocês jovens, muitas vezes se enfia. Olha aí, gente. Se enfia numa briga, uma coisa, quebrou o nariz. Então não tem pressa, a gente normalmente não precisa ser na hora, você espera de 7 a 10 dias, até 15 dias para botar no lugar. Daí você arruma, bota no lugar e arruma. Como é que é? É facinho. Você tomou um soco, quebrou o nariz, eu já arrumei o nariz de um jogando bola. Quebrou na hora, eu arrumei na hora, mas eu botei, isso eu consegui colocar, mas eu sei fazer isso. Mas normalmente você não faz isso na hora. Aí ele incha, então você tem que esperar. E aqui fica tudo. Fica ruim. Tem que esperar ele desinchar para colocar no lugar. Então tem que fazer, não, com calma, espera, dá para fazer, daí você faz e arruma, dá para arrumar. E a parte de medicamentos e anestesia e tal, mudou muito? Evoluiu uma barbaridade. É isso que eu ia perguntar também. Eu fui agora num congresso no Rio de Janeiro sobre negócio de alergia, de pólipo, tá? Assim, os medicamentos estão evoluindo muito. Então a medicina está evoluindo não só tecnologicamente, mas também a parte de a Suíça ainda é de ponta, né? A Suíça eu lembro que eles tem falaram. bastante, mas vários países estão pesquisando bastante. Então, como tudo, né, Giba, a evolução é grande, né? Mas no início dá medo, né? Não dá de você pegar um medicamento novo assim, que você fala, opa... Eles passam, tudo isso eu participei lá na universidade de vários programas que você faz. Então você pega um grupo de pacientes, o paciente autoriza. Então esses estudos são várias fases para chegar nisso, né? Quando vai para o comércio já está bem testado. É raro, é raro. Né? Aconteceu já, né? Coisas lá atrás, mas hoje normalmente é bem testado. Pô, que bacana. Então o senhor recomenda quem vai fazer medicina, pelo menos tomar um contato direto com a rinoplastia? Não. Não, assim? Não, deixa isso por último. A rinoplastia, a plástica, não. O sujeito, você quando entrar na faculdade, primeiro você tem que ser médico. Então, se você já no meio da faculdade começa a querer digestão, você tem que ver tudo, tem que saber como é que funciona o rim, como é que funciona a cabeça, como é que funciona o intestino, então todo esse equilíbrio, né? A pessoa antes de ser qualquer coisa tem que ser médico. Então tem que se dedicar bastante durante a faculdade e, claro, no final da faculdade vai direcionando, aí vai fazer a residência, né? No meu caso, como eu sou, que eu gosto de fazer cirurgia, então eu fazia tudo, ouvido, né? Eu já fazia tudo. Então hoje eu praticamente faço só essa cirurgia porque me dá o prazer que me dá essa cirurgia, mas você que entrar na faculdade, se dedique desde o primeiro ano, senão não chega lá, nunca. E uma coisa que eu percebi na época, doutor, porque meus pais falavam muito sobre isso, da diferença do clínico geral que a gente teve quando era criança, o tempo que ele tinha, o tempo hábil de perguntar se já teve alergia, não sei o quê, fazia uma análise de 1 hora e 1 hora e pouco, até poder dar um diagnóstico. Hoje, eu já senti isso, que eu já machuquei joelho e tal, inverte, o cara já quer te mandar para os exames sem nem pergunta direito. A gente fala que isso difícil isso, eu sei que tem o tempo para entender não sei quantos e tal. Isso chama-se exame complementar. Então, você tem que examinar a pessoa, daí que você vai pedir os exames. Então ele complementa o teu diagnóstico. Sim. Não, você tem razão, o cara já vai fazendo radiografia. Calma, primeiro vamos ver, vai olhar.
Hoje ainda, você viu, falei com a doutora do sono, a doutora Cíntia, o paciente, um amigo meu falou... É uma querida, a doutora Cíntia. Eu queria passar a noite dormindo, a polissonografia. Não, primeiro vai consultar, depois vai fazer o exame. Primeiro consulta. Vê, é o imediatismo, né? Não, eu já quero fazer direto o exame. Não. Vai tudo no seu devido tempo. Depois pode ter consequências bem graves. Exatamente, você não pode furar a fila, né? Mas doutor, nós estamos aí com o tempo quase se esvaindo. Estou vendo, passou rápido, não? Mas, nossa, foi fantástico, fantástico. Queria agradecê-lo. Olha, eu que agradeço a oportunidade. Se puder mandar uma mensagem para os alunos, tantos alunos aí, tantas pessoas que gostam de interagir com essa parte médica, né, que precisam da medicina, porque tanto a ciência quanto a medicina está tudo ligado, né, nessa parte. Então, se eu puder dar uma mensagem para eles... Claro, com prazer. Eu digo o seguinte, você que está se preparando para o vestibular, na mão desse grande professor Giba, se preparando para o vestibular, então é uma fase da vida, que o Giba, vocês sabem, é uma fase difícil. E todos os professores lá também, né? O pessoal sabe, é uma fase difícil, dura, que tem que enfrentar. É um primeiro obstáculo forte na tua vida. A tua vida terá obstáculos, tem que ter força para passar e continuar a vida. Então, só tem um jeito de passar no vestibular, é estudando. Eu falo, vestibular é estudo. Se não estudar, claro, tem faculdade que pode passar, mas assim, a maioria das faculdades tem que estudar. Exercer uma profissão digna, né? Isso. Aí entrou na faculdade, pronto, você conseguiu, faça a faculdade bem feita, na faculdade bem feita, você vai ser um profissional. Faça aquilo que você gosta, se dedique, não tenha preguiça de fazer, porque é pro resto da tua vida. Eu falo para os meus residentes, olha, aproveite, quando está residente, aproveite esses 3 anos, porque o resto da tua vida, 90% das coisas que você vai aprender é agora. Então, aquilo que você faz bem feito. Na medicina, engenharia, qualquer... Em pesquisas, em tudo que tudo. É fazer bem feito, se dedicar, ter foco. O grande problema é falta de foco. A pessoa quer falar, não sabe, foco naquilo que você quer, quero ser um profissional. Para ser um profissional, você tem que se esforçar. Como é que diz? 90% de transpiração e só 10% de talento, né? Talento. É transpiração. Legal, doutor. Olha aí, pessoal. E eu queria falar, como minha mãe foi cientista, eu queria falar um pouco, uma frase que eu guardo da ciência, porque às vezes tem escândalos, bomba atômica, todas essas coisas que a gente vê também na parte bélica, né? Ela me passou uma frase que eu guardo com o maior carinho, ela que está ali no céu. O verdadeiro compromisso da ciência é com a geração de novos conhecimentos. Porém, as aplicações desses conhecimentos vão depender muito da postura ética de quem as determina. É preciso lutar pela ciência, acreditar na ciência, ou até mesmo exercê-la como profissão. Estarmos convictos que a ciência pode e deve ser, e o senhor representa isso, um dos grandes instrumentos de valorização dessa maravilhosa viagem que é a vida. Muito bonito isso aí. Você fala uma coisa que eu gostei, ética. Ética. Ética é tudo na vida. Ter ética, a pessoa ser ético é fundamental em tudo que for fazer na vida. Meu conselho é isso, foco, com ética e esforço, você vai ser um grande profissional. Grande abraço, Dr. Marcos Mosselin, e um grande abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem, né? Pode ver de novo no podcast, Giba Lavras Podcast. Tchau, pessoal. Tchau.